Olá a todos, quero cumprimentar todos os membros da nossa igreja, da Igreja Cristã Evangélica Vida Nova, também todos os que congregam, que estão nos visitando sempre, e também os convidados, sejam muito bem-vindos. Agora, infelizmente, não é do nosso agrado, mas infelizmente nós temos que fazer isso, e fazemos isso porque acreditamos que ser correto, mas agora é somente online que estamos fazendo isso e vamos fazer os nossos cultos agora direto desse jeito. Sejam muito bem-vindos novamente, sejam abraçados virtualmente. E o tema hoje vai ser: este é o dia de boas-vindas. Como assim? Como que você pode falar uma palavra dessas num tempo tão difícil, tão ruim? Pois é, mas é possível a gente realmente falar isso, e você vai ver o porquê, e quem sabe você vai também concordar depois dessa mensagem, sim, que é um dia de boas novas. Eu gostaria de começar com uma oração, e vamos orar agora a Deus. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos de coração que Tu fales a nós, aos nossos corações, atinge nossos corações, o centro deles, hoje à noite, para que possamos entender interiormente, com os nossos corações, a Tua verdade que se manifesta em amor, para que possamos aprender a razão de viver e nos tornar adoradores de Deus, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. João 14:6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dizem que Sócrates teria dito: só sei que nada sei. Ele tem minha solidariedade, especialmente nos tempos de hoje e agora, porque há tantas informações, também informações contraditórias. O que eu posso acreditar, o que não? E sim, a gente confia em pessoas mais competentes do que nós para podermos tomar nossas decisões. E sim, estamos aprendendo e podemos aprender em pessoas confiáveis. Mas aí é que está o problema. Tem pessoas eruditas que brigam e não param de brigar, se contradizem. Em quem eu poderia confiar? E é aqui que por isso que eu pessoalmente só acredito em Jesus Cristo, ou primeiramente em Jesus Cristo, porque Ele tem provado ser o que Ele diz. Ele sabe sobre o que Ele está falando. Ele não é como nós, seres humanos, limitados. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E enquanto o mundo grita conspiração, quando grita em pânico, quando nós vemos armadilhas e tempestades vindo em nossa direção, Jesus é aquele que acalma tempestades. Ele acalma tempestades também em nossas cabeças e corações. E é isso que nós esperamos que Ele faça agora. Jesus provou ser o caminho, a verdade e a vida quando Ele morreu na cruz por nós. O caminho que estava perdido a Deus, Ele restabeleceu. Sua cruz é a ponte de volta para a comunhão com Deus Pai. Quando Jesus morreu, Ele provou seu amor por mim e por você. Não há maior amor. Quando Ele ressuscitou, Ele provou ser realmente o caminho que leva a Deus. A ponte que passa por cima da morte para uma eternidade maravilhosa, sem fim, com Ele. Rapidinho, alguns avisos ainda para a igreja. Nossos cultos online vão
continuar e vai ser na terça-feira. Pode ser que a gente até faça um live. Vamos ver. Nós vamos falar, eu peço que também a liderança entre em contato, nós vamos fazer falar juntos sobre isso. Nessa semana, pode ser na terça-feira de manhã. Então, nós temos a oração nas terças, nós temos na quinta-feira o nosso estudo bíblico, ou escola bíblica da quinta-feira, que vai ser feita também online, como já fizemos a quinta-feira passada. No sábado, os jovens planejam de novo fazer a programação deles e deu certo, então vamos conseguir fazer isso acontecer no sábado. E domingo que vem, vamos fazer aqui um culto, vocês podem dar seus palpites, como que vocês acham que seria melhor, que é também na questão do louvor, como que a gente faz isso funcionar melhor, também a questão de compartilhar os pedidos de oração mais urgentes, mais em dia. A gente quer também orar especialmente pelas crianças, para incentivar as crianças também a ouvir a palavra de Deus. Vamos nos esforçar a fazer algo acontecer para eles. A liderança das crianças pode falar comigo. A gente poderia também tentar bolar algo online. Vamos nos esforçar um pouco e tem um monte de pessoas super criativas que podem ajudar para realmente isso acontecer. Não vamos esquecer das crianças. E claro, nós queremos incentivar que aconteçam cultos nos lares, e no WhatsApp tem ideias. A Ana Rose mandou alguns, a minha esposa mandou algum material. Eu também tenho algum material já pronto para pessoas fazerem cultos nos lares. O nosso site, igrejavidanova.org, isso é Vida Nova, desculpe, .cuiabá.br. Então, são 2 endereços, mas é só um site. E todas as informações a gente põe também no site, e tem também um botão para clicar para receber diretamente o acesso no YouTube, que também é bem legal para quem não acha no YouTube. O YouTube é muito grande, às vezes a gente pode se perder nele. Nós queremos também orar por missões, se pudermos colocar as novidades das missões, nós vamos colocar aqui ainda. O Jorge e a Gisele mandam abraços, também o Abraão e a Vanessa têm mandado notícias, e nós vamos também colocar à disposição para os irmãos também orar a favor deles. E não vamos só orar por eles, vamos também continuar colaborando para os missionários. Vai ser agora um grande desafio mantermos a quantidade que nós temos dado para os missionários que estamos apoiando, e vamos orar para que possamos manter essa quantidade. Vai ser um grande desafio conseguirmos isso, mas vamos tentar. Então vamos agora orar pelas crianças e também agora pela palavra de Deus que vai ser lida, que é o tema deste culto. Este é dia de boas novas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, novamente, em nome de Jesus te adoramos. Pai Celestial, Tu tens um propósito com esse tempo e pedimos que Tu faças valer esse tempo para nós, e nós procuramos a Tua liderança, a Tua direção para que possamos realmente servir a Ti e fazer a Tua vontade acontecer em nossas vidas. Encomendamos a Ti especialmente nossas crianças, também os professores das nossas crianças, e pedimos que Tu os abençoes e que possamos dar também para eles algo de ensino diretamente da nossa parte nesse tempo que nós temos de provação especial. Muito obrigado também pelos nossos missionários. Pedimos que possamos manter
realmente a quantidade que estamos dando para eles e que possamos ser uma bênção para eles. Obrigado pelo Jorge e a Gisele, que mandaram abraços agora, e também pelo Abraão e a Vanessa. Os abençoe e proteja nestes tempos de maior periculosidade. Em tudo louvamos a Ti em nome de Jesus. Pedimos ainda, fale aos nossos corações, dê clareza, dê luz, para que a Tua pessoa seja conhecida, a Tua personalidade seja reconhecida em corações e que pessoas sejam ligadas contigo de verdade para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Ok, agora para o tema. Aqui tem a referência, 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 a 10. É o segundo livro de Reis. E no capítulo 7, versículo 3, começa assim. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Eu vou pular os versículos 6 e 7, porque pretendo ler depois. E continuo no versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Então vamos olhar para a situação na qual nós nos encontramos. Os leprosos eram doentes com uma doença contagiosa, super contagiosa. A situação aqui que nós nos encontramos é que 4 leprosos estão na porta de uma cidade sitiada, entre os inimigos de um lado que estão querendo atacar a cidade e a própria cidade sitiada, fechada, que já há muito tempo está sem comer nada, passando fome, passando por necessidades. Porque eles eram leprosos, com essa doença contagiosa terrível, eles não podiam entrar na cidade, não eram bem-vindos dentro. E eles também não tinham comida, não tinham nada, e estavam procurando agora uma maneira de sobreviver. A cidade tinha sido sitiada pelos sírios, a cidade chama Samaria, e lá a situação era terrível. Há muitos dias a cidade esperando por uma solução, uma libertação, em necessidade, procurando comida. As pessoas ficaram cada vez piores. Nós lemos que mães combinaram matar seus filhos
duas mães combinaram matar seus filhos e uma delas matou o filho e elas comeram. É assim que a Bíblia nos conta. E depois a outra não quer mais matar o outro filho. A própria mãe não quer matar o filho. E eles vão ao rei e falam isso para o rei. O rei fica totalmente chocado sobre isso e resolve, então, chateado com a situação, culpar o único profeta de Deus que estava na cidade, Eliseu. E ele foi lá para culpá-lo e para decapitá-lo, para matá-lo. Mandou seus servos para o profeta e os servos vão lá e então no capítulo 6 nós lemos a dúvida, a desgraça na mente de todo mundo. Essa desgraça vem do Senhor, capítulo 6, versículo 33. Porque devo ainda ter esperança no Senhor? Por que eu deveria, numa calamidade destas, ter esperança no Senhor? Deus quer nos matar, Deus quer nos destruir. Aí o Eliseu, no capítulo 7:1, dá a resposta ao rei. Aliás, aos servos do rei que se encontraram lá. E nós lemos aí: ouçam a palavra, diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Elias advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. A situação é essa. O Eliseu fala que amanhã o problema será resolvido e o oficial duvida. E o profeta diz que ele vai ver isso acontecer, mas não vai aproveitar de nada. Que situação estranha. Que situação especial. O tsunami do mal tinha derrubado por dentro as pessoas da cidade. A esperança estava acabada. E o rei culpa o profeta e quer matá-lo. Podemos dizer que também a nossa situação é como a deles. Ruim. As pessoas são muito inimigas de Deus. Você vai dizer: mas eu não sou inimigo de Deus. Não quero ser inimigo de Deus. É verdade, ninguém de nós quer ser inimigo de Deus. E nós nos esforçamos para não sermos inimigos de Deus. Mas a verdade é que Deus sabe, Deus nos revela que cada pecado que cometemos é uma afronta contra Deus. É um tapa na cara, pelo menos, muito mais na verdade, na cara de Cristo. E isso realmente nos faz pensar. Nós somos tanto inimigos de Deus quanto nós pecamos. E a aparência engana. Nós somos pessoas que lutamos para sobreviver, que lutamos pelo nosso bom nome. E eu me lembro que um grande homem da BMW, o designer-chefe do carro mais cobiçado da época, nos anos 90 do século passado, já faz um tempo, mas era um BMW 850 com 12 cilindros, muita potência e muito bonito. E o chefe de design, foi muito conhecido por causa do que ele fez, mas ele foi aprisionado por ter matado seu próprio filho, porque perdeu a paciência com o filho
que não saiu como ele queria. O filho se perdeu nas drogas, pedindo sempre o dinheiro do pai. O pai perdeu a paciência e esfaqueou o próprio filho. Como nossos corações se enganam, como a gente perde rapidamente a paciência, como o lamaçal do pecado se manifesta em nossas vidas como algo que nos destrói, como algo que nos corrói por dentro. É um câncer que cresce e deforma em nós toda a imagem de Deus, tão bonita, tão preciosa, mas é uma doença muito pior do que qualquer vírus. Ruim é o pecado, como a lepra, pior do que qualquer doença. Tá, mas para eles, para os leprosos, os 4 leprosos, lembram? Eles estão na frente daquele portão e estão pensando: bom, se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer, porque dentro da cidade não tem nada para comer, eles estão se matando aí dentro. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer do mesmo jeito, porque aqui não tem nada para nós, vamos morrer. Então a única chance, mesmo que remota, mesmo que pequena, nós poderíamos nos entregar aos inimigos, porque talvez eles tenham misericórdia de nós, vamos receber comida, mesmo aprisionados, e vamos viver. E se não, nós morremos, não vai mudar nada. Pois é, que situação complicada. E nossa situação não é muito parecida com a deles. Só falando da crise agora. Nós ficamos em casa, e isso está certo. Mas e a economia? E se nós não trabalharmos, não vamos morrer? Bom, se sairmos nas ruas, nos abraçando uns aos outros, com certeza alguns de nós vão morrer, que estão assistindo agora, por causa desse coronavírus. Única chance seria o quê? Seria a intervenção de Deus, a ajuda de Deus. Essa seria uma boa alternativa. Mas tem mais uma coisa. Se Deus nos livra da morte pelo coronavírus, vamos parar de morrer? Será que isso é uma novidade para nós, que temos que morrer de qualquer jeito? E, gente, a nossa vida, por mais longa que ela seja, é muito curta, é muito temporária. E estamos condenados a morrer, estamos na frente da morte, mesmo sem coronavírus, mesmo sem guerra, vamos morrer. Não temos tantas alternativas, não. Podemos ignorar, vamos morrer de qualquer jeito. Podemos correr para lugares diversos, vamos morrer de qualquer jeito. Agora, o que Jesus Cristo oferece é a eternidade na vida. É a ponte para a eternidade. Eu sou o caminho, lembra? Ele é a ponte para a eternidade. E olhe, mesmo se você vivesse 1 milhão de anos e colocasse do lado da eternidade, quanto que 1 milhão seria em comparação com a eternidade? Você sabe? 0. Toda a minha vida, toda a sua vida, em comparação à eternidade, sempre vai ser 0. Isso é uma certeza matemática. Jesus oferece nada menos do que a vida eterna. E essa é a alternativa. Essas são as boas novas numa situação extremamente ruim, que já era ruim antes do coronavírus aparecer. Os nossos leprosos foram sortudos, não foram? Olha só, eles vão se entregar aos inimigos, eles estão a caminho. Quando eles chegam lá, eles veem, está tudo vazio. Não, vazio não. Os inimigos não estão mais, mas está cheio de coisas. A comida estava lá, comida boa, nem tocaram nela.
tinha armas, tinha ouro, tinha prata, as tendas estavam lá, os cavalos estavam lá. Eles viram coisas e mais coisas. Entraram na primeira tenda, pegaram as coisas, esconderam ouro, prata e essas coisas, e depois foram na próxima tenda. Enquanto eles estão festejando e falando, puxa, nós somos sortudos mesmos, né? Eles pensam um pouquinho além. Não está certo o que nós estamos fazendo. Vamos ver o que aconteceu lá da parte de Deus. Deus interveio. Deus tinha feito algo muito especial. Capítulo 7, versículos 6 a 7. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam o rei de Israel, contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Então, o que aconteceu? Eles ouviram o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, e eles ficaram com tanto medo, tão amedrontados, que fugiram de lá, daquele local, a pé, e deixaram para trás tudo, sem olhar para trás. Eles correram para salvar suas vidas. É isso que os soldados dos inimigos do norte de Israel fizeram. Então Deus tinha feito uma intervenção maravilhosa. Tudo foi diferente, não por sorte, mas porque Deus tinha intervido. Deus tinha agido. A reação, nós vimos. Eles comeram e agora nós vemos a reação melhor que precisavam ter. Eles pararam e falaram, não, este dia é dia de boas novas. Nós precisamos anunciar a todos que os inimigos se foram e foram vencidos e que nós estamos livres, nós estamos libertos do mal. E assim os leprosos foram lá, anunciaram e infelizmente não foram acolhidos imediatamente. Havia dúvida em Israel ainda, eles testaram se é verdade, mandaram com os poucos cavalos que ainda tinha vivos lá, eles mandaram ver o que aconteceu e então quando voltaram eles falaram sim, eles todos estão ainda correndo e fugindo e para se aliviar do peso estão jogando até as armas deles para correr mais rápido. Eles estão doidos, fugindo mesmo. Então, falta para nós ainda aplicarmos esta lição. O que Deus quer falar para nós hoje? Como os leprosos, nós estamos debaixo da impureza, da doença, do pecado. E a palavra de Deus nos diz por que nós temos que morrer. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Nós temos que morrer, nós temos que ir ao julgamento de Deus e morrer eternamente, porque Deus não tolera nenhum pecado na sua presença. Ele exige que nós sejamos purificados, curados do mal, do pecado. O câncer do pecado que nos deformou,
tem que ser tirado de alguma maneira. Mas como? A palavra de Deus nos diz que tem um lugar que era o lugar central da inteligência do inimigo. O local tem o nome Gólgota, que é traduzido caveira. É o morro onde Jesus foi crucificado. Neste morro, a cruz de Jesus foi erguida para que pecadores pudessem ser purificados. Deus é um Deus que purifica pecados. E isso ele fez colocando a cruz de Cristo fora daquela cidade de Jerusalém, no morro chamado Calvário. Era o centro da vitória da morte. Não é assim que uma caveira, o sorriso dela é sempre igual? Parece que é o triunfo da morte, a caveira. E sobre a caveira, sobre o triunfo da morte, Deus ergueu a cruz, onde seu filho morreu. Mas na morte de Jesus e com a cruz de Jesus, o poderio, a vitória da morte foi quebrada. A caveira da morte foi destruída. E Cristo Jesus venceu a morte. Através da morte ele venceu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Está escrito em Hebreus 2,14. Como os leprosos que saíram daquele lugar onde estavam, Deus nos convida para sairmos do lugar onde nossos corações estão recuados com os nossos pecados perdidos, para irmos para fora encontrar Jesus crucificado na cruz por nós. Posso ler? Hebreus 13, versículo 13. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Para muitos pode parecer desonra ir até Jesus, mas é a nossa única chance de vivermos eternamente. A boa notícia é que Deus já venceu a morte através de Jesus. O inimigo fugiu do local da vitória sobre a morte. Na cruz de Jesus, Deus venceu todo o poderio do inimigo e fez um triunfo sobre eles. Agora importa que você vá até Jesus e curta a salvação em Jesus. Quem vai a Jesus recebe dele uma vida totalmente nova. Tudo que o pecado estragou é tirado. Deus não oferece um conserto mais ou menos da nossa vida. Ele oferece uma vida totalmente nova, vida eterna, uma nova criação dentro de você, dentro de mim, onde todo mal é removido de dentro para fora. Não dá para ver por fora, mas é a oferta da palavra de Deus para todos os que se entregam a Jesus. Então, nós convidamos a todos a se entregar a Jesus, ir de todo o coração a Ele para pedir pela salvação. Deus promete que não há pecado que não pode ser perdoado. Ele perdoa todos os nossos pecados se quisermos receber perdão. Vá até Ele. No profeta Isaías está escrito: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos, gritantes, como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Mas precisamos fazer algo. Precisamos concluir com fé. Como lã se tornarão, se, assim continua Isaías 1:19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. A palavra de Deus diz que nossa reação nossa conclusão precisa ser confiar na obra de Jesus para receber nova esperança, vida nova através dele. A Bíblia termina assim: estamos correndo em direção do fim. E Deus nos avisa que o fim vem. Todos nós vamos morrer. Depois vamos ser julgados. Mas quem tem a Jesus na sua vida, quem tem a nova vida em Jesus na sua vida, não tem nada que temer. Ele vive para sempre. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça a água da vida. Você precisa querer, você precisa se entregar a Jesus. Ele espera que você faça isso. E se você fez isso, você não pode ficar calado. Esses leprosos bradaram, os inimigos se foram, existe um lugar onde tem fartura. E nós que somos salvos através da obra de Jesus, temos que dizer, existe fartura para nossas almas, através da cruz de Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar isso a todos. E não é bom ficarmos parados e não fazermos conhecer este evangelho. Precisamos falar para os outros. Eu trouxe ainda um testemunho que aconteceu esses dias, agora na Itália. Todo mundo sabe que estão morrendo lá muitas pessoas por causa desse vírus, uma coisa muito atual. E uma irmã lá da Itália nos mandou isso e eu gostaria de ler. Queridos irmãos, obrigado pela intercessão pela Itália. Aqui temos um relato e um testemunho de um médico na Itália. Julian Urban, 38 anos, médico na Lombardia. Ele diz o seguinte: nunca imaginei, nem em meus piores pesadelos, que eu conviveria e veria o que está acontecendo aqui no nosso hospital nas últimas 3 semanas. O pesadelo cresce cada vez mais e a situação está cada vez pior. No começo, somente alguns infectados estavam aparecendo. Depois aumentou para uma dúzia e logo em seguida centenas de pessoas começaram a entrar no hospital. E agora não somos mais médicos, mas sim somos pessoas que selecionam e decidem quem vai continuar vivendo e quem vai ser mandado para casa para morrer. Até 2 semanas atrás, eu e meus colegas éramos ateístas. Isso era normal, pois nós médicos aprendemos que a ciência elimina a possibilidade da existência e da presença de um Deus vivo. Eu sempre ria quando os meus pais iam à igreja. 9 dias atrás, um pastor de 75 anos veio até nós. Ele era um homem muito simpático e tinha problemas respiratórios sérios, mas ele levava uma Bíblia consigo. Estávamos impressionados que ele lia a Bíblia e segurava as mãos dos que estavam falecendo, lendo a Bíblia para eles. Todos nós estávamos cansados, desencorajados e fisicamente e
fisicamente esgotados, quando nós tiramos um tempo para ouvir a Ele. Agora temos que admitir, nós como humanos chegamos ao limite, não conseguimos fazer mais nada e todos os dias mais e mais pessoas morrem. Estamos esgotados, 2 dos nossos colegas já faleceram e outros já se infeccionaram. Nós reconhecemos que quando nós humanos chegamos ao limite do nosso trabalho, precisamos de Deus e nós começamos a pedir a Ele ajuda quando temos alguns minutos. Nós falamos uns com os outros e não conseguimos acreditar que nós, como antigos ateus convictos, agora procuramos todos os dias a paz interior e pedimos ao Senhor a nos ajudar a combater esse vírus para que possamos tratar os que estão doentes. Ontem, o pastor de 75 anos faleceu. Mesmo que nas últimas 3 semanas mais de 120 pessoas perderam a vida aqui e nós estávamos exaustos e destruídos. Embora que o pastor estava em um estado crítico, ele conseguiu trazer paz interior nas nossas dificuldades. Uma paz que nós não esperávamos mais encontrar. O pastor foi para o Senhor e em breve vamos seguir a Ele se a situação continuar assim. Eu não voltei para casa há 6 dias. Não lembro mais da última vez que comi e vejo minha inutilidade aqui na terra. Gostaria de dedicar os meus últimos suspiros ajudando outros. Estou feliz de ter voltado a Deus enquanto estou cercado por sofrimento e morte. Então estamos aqui sabendo de boas novas bem diferentes. Boas novas que se referem à eternidade. Muitas coisas não vamos mudar por aqui. E para aqueles que partem, não existe uma consolação que seja desta terra. Tem que ser algo que venha da eternidade. E sobre isso esse testemunho fala. Jesus abriu a porta para a eternidade e quem está nele já está na eternidade. Vamos concluir em oração. Vamos abaixar as cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu mandaste Jesus Cristo para vencer o poderio do mal. Esta obra está feita de uma maneira invisível, como em nossa história. Como em nossa história, a cidade que não sabia de nada, muitos não sabem que o inimigo de Deus e a morte foram vencidas por Jesus na cruz. Mas é uma vitória que só pode ser recebida pela fé. E por isso nós estamos aqui para anunciar estas boas novas. Pedimos que hoje alguém possa receber essas boas novas no seu coração, como este médico testemunhou que fez. E pedimos que Tu faças acontecer salvação através do que está acontecendo, que nossos corações sejam transformados para se abrir para o Teu amor. Nós nos arrependemos de sermos tão ignorantes, tão cheios de soberba, e voltamos a Ti, pedindo perdão, porque somos pecadores, precisamos de perdão. E pedimos pela vida eterna, Senhor, nos dê a vida eterna. Os que agora assistem não têm a vida eterna. Por favor, ajude-os a crer, Senhor, e a pedir a Ti pela vida eterna, porque Tu a darás a eles no momento que eles pedirem. Pedimos também que Tu nos acordes, nos desperta, Senhor, para que nós, como cristãos, não levemos uma vida como os leprosos primeiro, escondendo riquezas desta terra, enchendo nossas barrigas, nossas vidas com riquezas desta terra, mas nos ajude a trabalharmos para a eternidade.
faça de nós mensageiros teus, como esses 4 leprosos foram. E muito obrigado por causa do teu amor tão perfeito para conosco. Nos abençoe e nos guie para que nós possamos ser pessoas que vivem nessas boas novas e as anunciam sem parar até o dia que tu nos chamares. Amém. Pois é, agora já chegamos ao fim. Desejamos a todos que permaneçam aqui ainda. Nós podemos via chat falar sobre os pedidos de oração que ainda tem. Se tiver pedidos urgentes, vamos colocá-los no chat e vamos orar uns pelos outros. Também gostaria já de convidar para a próxima vez, o próximo domingo, para nós realmente fazermos juntos acontecer, que os nossos cultos não parem. E durante a semana vamos continuar com as nossas orações e não nos cansar para que Deus possa intervir ainda. Deus pode intervir nesta situação tão complicada e esperamos que Ele faça isso, porque é um Deus cheio de misericórdia. Mas agradecemos a Deus que nisso tudo a sua boa mão nos leva ao arrependimento. É assim como está escrito em Romanos 2:4. A bondade de Deus nos leva, nos guia ao arrependimento. Agora eu gostaria ainda de pedir a bênção do Senhor e então que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e na sua graça superabundante. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém e amém.